Seja bem-vindo ao América Dividida. Vamos acompanhar as notícias da campanha para as eleições nos Estados Unidos. Para isso, contamos, como sempre, com o Bruno Cardoso Reis, coordenador do doutoramento em História e Defesa do ISCTE da Academia Militar. Está também para conduzir esta América Dividida aqui connosco Bruno Vieira Amaral. Bom dia. E muito bom dia, Bruno Cardoso Reis. Vamos começar aqui por esta segunda aparente tentativa de atentado contra Donald Trump. Será que esta pode ter um impacto decisivo na campanha e depois no resultado das eleições? Bom dia, Bruno, bom dia a todos. Sim, aqui a questão é, por um lado temos este ponto que é, há até uma expressão no vocabulário político americano que é a surpresa de outubro, ou October Surprise, portanto as eleições são sempre no início de novembro. Nós não sabemos se há outros fatores surpresa que ainda possam acontecer nas próximas semanas. E, portanto, isso pode eventualmente voltar a interferir no sentido, favorecendo um ou outro candidato. Por outro lado, e portanto isso levar-me a dizer tendencialmente que não, por outro lado, e também levando tendencialmente a dizer que não, temos esta questão que é, temos realmente um país muito polarizado, com eleitores que têm já uma ideia muito definida também dos dois candidatos, e em particular Donald Trump. Há muitos dos seus seguidores que já o veem há muito como uma figura quase providencial, não é? Ou mesmo providencial, escolhida por Deus para salvar a América. Portanto, estes ataques têm sido muito interpretados nesse sentido e isso reforça essa ideia, mas não é muito claro que isto tenha um impacto em relação ao número relativamente limitado de indecisos daqueles eleitores mais moderados que estão oscilantes entre um e outro e que poderão, mais uma vez, decidir a eleição. Portanto, eu inclinar-me a dizer que provavelmente, e por surpreendente que isso possa parecer, é bem possível que não tenha, sobretudo não tenha um impacto decisivo, mas claro que teremos de ver, nomeadamente, se há aqui alguma influência, nomeadamente na evolução das sondagens. Quanto a Joe Biden e Kamala Harris, falaram com Trump depois desse atentado ou dessa tentativa de atentado. Trump diz que foram chamadas simpáticas. Será que isso vai mudar alguma coisa na retórica e polarização da campanha ou é apenas um efeito temporário? Eu penso que tenderá a ser um efeito muito limitado no tempo, porque mesmo depois dessas declarações, isto foi no comício no Michigan, Trump voltou à sua retórica habitual e, aliás, a reação dos seus seguidores foi, desse ponto de vista, também bastante revelador. À partida, mais uma vez, em circunstâncias normais, isso seria provavelmente algo que seria bem recebido pelos apoiantes de Trump, ou seja, perceber que do outro lado pode haver adversários, mas apesar de tudo há certas regras básicas que são partilhadas, por exemplo, a questão da rejeição da violência política, mas a reação foi logo de apupos, portanto, quando houve uma referência a Kamala Harris ou a Joe Biden. Portanto, eu diria que, infelizmente, é pouco provável que isso aconteça. Agora, apesar de tudo importante que essas chamadas tenham acontecido e que isso tenha sido público. Ou seja, apesar de tudo, permite-nos ter aqui alguma esperança que possa haver um sinal, digamos, dos líderes dos dois lados, de que realmente há certas coisas, há certos limites que não devem ser ultrapassados, mas, como eu digo, a própria reação da audiência desse comício, portanto, os seguidores de Donald Trump, infelizmente mostram que há realmente aqui um enorme grau de polarização e sabemos, até por sondagens também, que há uma percentagem crescente e bastante significativa de americanos, há sondagens que apontam para qualquer coisa como 1/4 dos americanos consideram que algum tipo de violência política ou que a violência política pode ser aceitável em certas circunstâncias e, portanto, infelizmente esse é um fator que temos de ter em conta cada vez mais quando analisamos a política americana. Passando aqui para outro tema, Donald Trump parece achar que a enorme base de Bagram que os Estados Unidos tinham no Afeganistão é no Alasca. Isto é relevante ou é mais uma daquelas gafes que depois entram no anedotário e já são muitas de Donald Trump? Eu diria que para os seguidores de Donald Trump não interessa. Se fosse Joe Biden a dizer algo desse tipo, certamente interessaria muito, não faltariam referências no Twitter e em outras redes sociais.
Também é verdade que, em termos da própria análise pela imprensa, realmente parece haver aqui um pouco de diferença de critérios, ou seja, mais uma vez, se fosse Joe Biden, certamente seria utilizado como mais um exemplo de que ele não está capaz de ser presidente. Há uma desvalorização quando é Donald Trump a cometer estas gafes, estas imprecisões? Eu penso que sim, embora para ser justo também me parece que não se pode realmente comparar as coisas, ou seja, Donald Trump não parece fazer isto com tanta frequência como Joe Biden, mas sobretudo acho que há aqui um fator fundamental que é, aparentemente já toda a gente foi obrigada um pouco a normalizar este facto que é Donald Trump faz sistematicamente declarações que não são verdade, não é? Portanto, há algumas em que isso parece ter um certo objetivo político, neste caso não é claramente assim, portanto foi mesmo uma gafe. Mas a verdade é que realmente, enfim, vimos, por exemplo, mesmo em relação ao debate, que foi obviamente analisado à lupa pela imprensa, pelos novos mecanismos de fact-checking, realmente ele fez mais de 30 declarações que eram manifestamente falsas. Agora, isso realmente não parece interessar eleitoralmente da mesma forma em relação a Trump e em relação a Biden. Muitos eleitores de Biden claramente começaram a preocupar-se muito com isso. Aparentemente, para os eleitores de Donald Trump, isso nunca foi propriamente um grande problema. Diga-se, aliás, há uma base aérea bastante importante em Elmendorf, realmente no Alasca, próximo, aliás, da capital. Portanto, pode ter sido simplesmente uma confusão no nome, mas em todo caso é uma confusão com alguma importância e, sobretudo, remete para um episódio também, digamos, pouco feliz da política externa e da ação até militar dos Estados Unidos nas últimas décadas, envolvendo inclusive o próprio presidente Donald Trump, que foi a passagem pelo Afeganistão. Kamala Harris, numa entrevista com membros da Associação de Jornalistas Negros, falou dos objetivos em Gaza e na relação entre Israel e a Palestina, um tema que diz muito, é muito sensível para uma parte do eleitorado democrata. O que disse a candidata democrata faz sentido, Bruno? Eu penso que, foi claramente uma resposta a esta ideia de que ela não faz muitas entrevistas, portanto escolheu também a Associação de Jornalistas Negros, portanto, também para demonstrar, e ela, aliás, foi muito explícita a dizer isso, que, digamos, não dá por certo o voto dos eleitores negros, ela referiu expressamente até um voto dos eleitores homens negros, portanto, percebe que tem eventualmente uma certa fragilidade eleitoral. É um dos paradoxos para muitos analistas, mas é um facto que há um diferencial muito significativo de género nos votantes de Donald Trump e Kamala Harris. Isso talvez não seja muito estranho, mas isso verifica-se inclusive em certos grupos, como por exemplo os afro-americanos, que à partida as expectativas seriam muito hostis a Donald Trump e muito favoráveis, vamos dizer assim, a Kamala Harris, mas claramente aqui outros fatores culturais, sociais, socioeconómicos, que dermos, têm mais identitários, até têm mais outras dimensões de identidade, neste caso de género e não raciais, vamos dizer assim, parecem pesar. Portanto, houve aí claramente essa estratégia, mas foi realmente interessante esse aspecto ter sido levantado. Claramente é uma das poucas áreas de política externa que se transformou numa questão também de política interna nos Estados Unidos, ou seja, há vários setores que são importantes para o Partido Democrático, por exemplo, os árabes americanos, mas também muitos setores na juventude universitária, por exemplo, mais radical, que estão muito mobilizados por causa da questão de Gaza e do sofrimento da população civil, e portanto isso cria um enorme problema realmente aos candidatos, ao candidato democrático, fosse Joe Biden, fosse agora Kamala Harris. Eu diria, aquilo que ela diz é basicamente a linha que tem sido seguida pela administração Biden. Mostra, apesar de tudo, que ela não tem as inseguranças em política externa que já teve no passado e, portanto, basicamente a linha seguida é dizer que temos de conseguir rapidamente um cessar-fogo, depois temos de pensar no dia seguinte e aqui as questões cruciais são evitar uma reocupação militar de Gaza por Israel, evitar alterações também unilaterais de fronteiras por Israel e procurar, no fundo, reativar quer as negociações de paz entre israelitas e palestinianos, portanto em linha com aquela solução dos dois Estados, quer também procurar, no fundo, uma pacificação mais geral da região. Agora, aqui o grande problema é, portanto eu diria, lá está, passou a prova em termos de mostrar que domina a situação e tem aqui argumentos claros sobre o que fazer.
Agora, é bastante evidente, tem sido bastante evidente ao longo de todos estes meses, que isso está muito longe de ser fácil de fazer ou de sucesso garantido, mas isso aí já não depende de Kamala Harris, depende dos beligerantes e da complexidade e das enormes tensões e divisões que existem no seio do Médio Oriente, há muitas décadas. Bruno Cardoso Reis, obrigado pela tua análise, um bom dia. O América Dividida regressa depois das 5h30.